paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta e vamos aqui cumprir com o nosso compromisso, que é falar a verdade, pregar a palavra de Deus, que está nos faltando nesses dias. Nós estamos sofrendo muito com a falta de alimento. Tenho nesses dias conversado com algumas pessoas e elas têm me dito, que falta mensagem, falta alimento. Não sou dono da verdade, mas eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus, a palavra da verdade. E nós sabemos que o Senhor vem buscar a igreja. Ontem, no culto, nós tivemos ali uma mensagem, e esta mensagem chegou num certo ponto que eu percebi que o pregador ficou assim meio receoso de falar algumas coisas. Se diz profeta de Deus, mas na hora de exortar, na hora de falar, fica com o pé atrás. Porque o que nós temos visto nos nossos dias, como eu já disse, e não vou ter medo de falar. E ele mesmo disse ontem, que aquele que prega a verdade, aquele que combate o pecado, aquele que exorta, ele muitas vezes ele é barrado, ele é jogado pelos cantos, não dão mais oportunidade. Mas não é só no púlpito que a gente tem oportunidade, nós temos oportunidade de falar de Jesus em várias ocasiões. Sábado mesmo eu me peguei ali, no chá de bebê da minha filha ali ajudando. Eu tive a oportunidade ali de explicar, para aqueles que estavam ali comigo me ajudando, sobre a palavra de Deus, As pessoas nos veem e é por isso que nós temos que dar um bom testemunho, não importa onde você estiver. As pessoas têm que te reconhecer e saber que você é servo de Deus. É onde entra a oportunidade de você falar deste amor, de explicar as coisas, porque as pessoas estão cheias de dúvidas, Como o pregador disse ontem, as pessoas vêm para a igreja, um fala que Jesus mandou esperar. Olha, Deus está em silêncio. Deus disse para você ir. Aí vem outro pregador e fala, que você tem que aguardar no silêncio de Deus. As pessoas ficam na dúvida, E nós vemos na palavra, lendo a Bíblia, que o nosso Deus nunca deixou ninguém na dúvida. E ontem ele quis entrar num assunto, mas parou, porque o que nós estamos vendo hoje é um povo que está sem rumo, está sem direção, como eu disse aqui no vídeo passado, Não se conhece mais o cristão pelo seu vestir, pelo seu falar, pelo seu modo de se portar. Não se conhece mais. Você sai pelas ruas, você não vê mais um crente, não vê, Infelizmente. E ele começou a dizer e falou assim, eu não estou falando aqui de usos e costumes. Irmãos, é uma coisa que nós temos que entender. Usos e costumes existem. Na palavra de Deus existe. Usos e costumes existem em todo lugar, Isso aí não é coisa do homem, não é coisa de Deus. Usos e costumes existem principalmente para o povo de Deus. O povo de Deus, ele é reconhecido pelo seu modo de se vestir, pela sua maneira de viver. A igreja do Senhor tem um costume. A igreja do Senhor tem os seus usos. Não adianta querer fugir. E eu estava meditando, e está marcado aqui, que, por exemplo, lá no Congresso Nacional, já fui lá, em dia de visita, quem me conhece sabe que eu sou dali de Brasília, de Goiás. E um dia eu fui lá, mais um amigo nosso daqui de São Paulo, e nós entramos. No dia de visita, as pessoas entram de camiseta, ou manga, não entra de camiseta regata, não entra de short, não entra de qualquer forma. Nos dias que tem os trabalhos, as sessões, quem costuma assistir, quem costuma ver, sabe que as pessoas ali têm o seu modo de se vestir. Não se entra ali de qualquer jeito, É social e acabou. Não se entra lá de camiseta num dia de sessão, Lá
no Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, as pessoas que vão ali para ouvir, para assistir a sessão ali do Supremo, você pode observar, né? Tem os seus usos e costumes na escola, os nossos filhos, suas crianças, né? Nas escolas que são obrigados a ir com uniforme. É uniforme, já está dizendo é uniforme. Sem uniforme não entra. Na maioria das escolas, sem uniforme não entra, porque as pessoas, os jovens, as crianças são conhecidas, que são alunos daquela escola, pelo uniforme. Como que é que as pessoas conhecem o crente na rua? Mas falar, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, você não é não. Por quê? Nós sabemos e nós aprendemos assim. Os cristãos são conhecidos, as mulheres com seus cabelos compridos, com suas roupas decentes, com a sua saia ali, né, até o joelho ou abaixo do joelho. Os homens, né, na maioria, tanto jovens como adultos, se vestem com traje, vamos dizer assim, social, esporte social, né? São pessoas que fazem a diferença, que pela aparência, né? Muitas vezes você está na rua e você olha uma pessoa, aquela pessoa ali é crente, e às vezes você vai conversar, não é, porque nós conhecemos os cristãos assim, as pessoas no mundo conhecem os cristãos pelos seus usos e costumes, né? Não é pecado, eu não vejo na Bíblia que é pecado, né, um crente, principalmente da Assembleia de Deus, ter barba, ter cabelo comprido. A Bíblia diz que para o homem é desonroso. A mulher ter o cabelo cortado, né, é desonra para a mulher. Não pode, é Bíblia. Mas hoje não se faz mais essa diferença. Nós vemos os jovens na igreja hoje, né, com as suas barbas muitas vezes comprida, exagerada, né, entra com as calças rasgadas, entra de boné. Eu estava vendo, sexta-feira eu fui numa festividade ali na igreja, jovens e adultos, entra de boné dentro da igreja, entra de qualquer jeito dentro da casa do Senhor, se sobe no altar de qualquer forma. E não é assim que nós aprendemos. Não é assim. Nós vamos falar sobre isso, sobre o púlpito da igreja, sobre o altar da igreja. Então nós estamos vendo a obra do Senhor, ela está sendo, como que eu posso dizer assim, deteriorada, está sendo desprezada, a palavra do Senhor está sendo desprezada. As pessoas não respeitam mais. Mas por quê? Porque também não tem ensinamento. Não tem ensinamento, né? E aí, eu, sendo cobrado pelo Senhor, eu marquei aqui, nós seremos cobrados. Todos nós seremos cobrados. Tem pessoas que não vão para a igreja porque nós não damos exemplo, nós não fazemos a diferença. Tem pessoas que não vão na igreja porque eles falam assim, para ser igual àqueles crentes, meu filho é um deles. É melhor ficar onde eu estou do que ir para a igreja. Ele está decepcionado, por quê? Por causa das lideranças que fazem um monte de coisa errada, né? E acaba cobrando dos mais fracos. E eles continuam ganhando seus salários enormes, andando nos seus carros novos, né? E desfrutando dos dízimos dos irmãos. Meu filho é um dos que está decepcionado. Mas eu tenho procurado dar exemplo. Eu tenho procurado fazer a diferença na vida do meu filho e da minha filha. Um dia eles vão reconhecer. Amém? E a responsabilidade de pregar esse evangelho é de todos nós. Ali no capítulo 3 de Isaías, né, Deus mostrou para Isaías a situação do povo naquela época. E aí, nós voltamos lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 20, que eu já disse aqui, Paulo diz assim, pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 7, Paulo diz, não conheci o pecado senão pela lei. Nós vemos aqui em Isaías capítulo 3, o Senhor mostrando para Isaías, Isaías, olha a situação do povo. Olha como as mulheres estão andando. Olha a situação do povo. E ontem o pregador disse, Jesus está vindo buscar a igreja. Jesus está vindo buscar o seu povo. Nós vamos subir? Será que é dessa maneira que nós estamos andando hoje que o Senhor vai nos levar para morar
na Cidade Santa. A responsabilidade de pregar é de todos. Todos nós pregamos através do louvor, pregamos através, da palavra, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de andar, da nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de tratar as pessoas. Amém? Então, como eu disse, não entra nessa conversa de pessoas que não têm compromisso com Deus, que esse negócio de uso e costume não existe. Existe sim. O povo de Deus tem seus usos e costumes. Não é costume do povo de Deus estar nos botecos bebendo. Não é costume do povo de Deus estar em baladas, dançando. Não é costume do povo de Deus cantar música sertaneja. Não é costume do povo de Deus ficar aí sendo pessoas viciadas em filmes e novelas. Não é costume do povo de Deus estar enfiado dentro de cinema. Não é. O povo de Deus tem um costume. Ah, pastor, mas eu vou ficar alienado. Não vai. Eu não sou alienado. Eu não vou em cinema, eu não vou em boteca, eu não vou em balada. Eu não sou um viciado em beber. Eu tenho as minhas companhias e não me sinto um alienado. Pelo contrário, eu me sinto alegre, porque eu tenho certeza que se eu melhorar cada dia mais, Jesus vai vir e eu vou morar no céu. E se eu aceitei Jesus, foi para ir morar no céu. Você aceitou Jesus, por que você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus para ir morar no céu, para Ele perdoar os meus pecados, lavar as minhas vestes, escrever o meu nome no livro da vida, e quando eu passar para a eternidade, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento, eu quero ir morar no céu. Amém? O povo de Deus tem seus usos. O usual do povo de Deus não é igual eu vi na igreja lá esses dias, semana passada. Moça entrando na igreja com as calças cortadas nas coxas, até descendo no joelho, rasgada. As jovens entrando na igreja, eu estava vendo lá, gente. As jovens entrando na igreja com essas calças leg, que um dia um pastor até falou assim, que se colocar uma moeda lá dentro do bolso, você sabe o que é caro, o que é coroa. Se colocar ali no bolso da calça. De tão apertado, de tão indecente. E nós temos que ter cuidado com isso. Olha o que diz aqui, ó. Vou tirar o meu óculos para ler, né? Eu estou com uma dificuldade. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, no rodapé da minha Bíblia. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 9. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Presta atenção, no rodapé da minha Bíblia de Estudo Pentecostal. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. E eu quero passar isso aqui para os homens também, né? Nós temos uns jovens aí entrando na igreja, né? Agora é o estilo sertanejo, né? Principalmente os que tocam, os que cantam, né? A barba de lenhador, né? Aquelas calças apertadas, né? Da canela até em cima, né? E fica um pacote atrás, um pacote na frente, né? E fica ali instigando as mocinhas da igreja. Isso aí não é para nós, homens. Amém? Não é. Temos que ter pudor. Você pode até não estar sentindo nada de errado, mas você está fazendo outras pessoas pecar. Tanto homem como mulher, você moça e moça, irmão e irmã, né? As irmãs com os decotes que você não pode olhar para baixo do queixo dela. Se você olhar, você está enrolado. Que cristãos somos nós? E mulheres casadas, né? Mulheres que vão para a igreja, vai às vezes até com saia, mas aquelas saias que tem 1,5 palmo. Quando senta, misericórdia, na nossa igreja onde eu congrego, ainda tem aqueles tapume que as mulheres sentam ali e do púlpito não dá para ver nada. Por quê? Porque os irmãos sabem que tem umas irmãs que elas não obedecem, e mulheres casadas, com aqueles decotes que só Deus pode ter misericórdia. E quando senta, é mostrando as pernas para todo mundo. A palavra pudor subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira
que atraia a atenção para o seu corpo e ultrapassa os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. Noutras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna. Por isso, eu não consigo entender o medo dos homens que diz que são homens de Deus, não pregar a palavra, não ensinar a palavra. E nós estamos sofrendo. Por que tem fornicação na igreja? Por que tem adultério na igreja? Começa por aí. A igreja tem usos. As irmãs têm o uso correto de se vestir. Os irmãos têm o uso correto de se vestir. Eu fico envergonhado de ver jovens entrando na igreja, homens, né? Com aquela barba, diz que é barba de lenhador, é moda. A igreja do Senhor não entra na moda. A igreja do Senhor sempre foi a mesma. Com aquelas calças coladas na canela até em cima, atraindo a atenção das irmãs, atraindo a atenção das jovens, e as irmãs da mesma forma. Entra na igreja de tal forma que atrai a atenção, né, de irmãos, que atrai a atenção dos jovens. E se o jovem, né, a Bíblia diz que se você olhar e sentir desejo, você já cometeu o pecado. E quantos estão dentro da igreja em adultério? Só por pensamento. Quantos dentro da igreja estão vivendo em fornicação só por causa do olhar no pensamento? Então nós seremos cobrados, irmãos, irmãs, jovens, moças, moços, nós seremos cobrados. Deus vai cobrar da gente. Lá em Isaías capítulo 3, o Senhor mostrando para Isaías, lá no versículo 24, e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Você lembra? Andou saindo uma época aí, ainda tem nessas propagandas do perfume, que se você passar esse perfume, você vai atrair, né, as pessoas. É pecado. Você está passando perfume para ficar cheiroso ou para atrair as pessoas? Tudo isso, irmãos, são usos do povo de Deus. Nós temos que prestar atenção nisso. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus não nos deixa dúvida. Não deixa. Não deixa. Quero continuar aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Fala sobre, né, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Aí fala aqui, né, como Isaías está ali, capítulo 3, versículo 16 em diante, né? Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço emproado, lançando olhares impudentes, e ao andarem vão de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. É Bíblia. Pastor, mas isso é no Velho Testamento. Isso aqui é ensino. Paulo disse: se não fosse a lei, se não fosse esse ensinamento, eu não tinha conhecido o pecado. Eu não sabia que eu estava no pecado. A graça, tem a graça, para quê? Porque conhecendo que estamos em pecado, nós vamos ao pé de Jesus e pela graça Ele nos perdoa, Ele nos limpa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3: o enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciosidade diante de Deus. Aí, aqui no rodapé, olha o que diz aqui: os adornos berrantes, exagerados e dispendiosos são contrários ao espírito modesto que Deus requer da parte das mulheres cristãs. Os homens também.
os homens também. Tenho visto nesses dias jovens dentro da igreja com aquelas correntes grossas, como se fosse um rapper, né? Agora virou moda. E uns colocam até aqueles crucifixos que... misericórdia. E entra na igreja. Esses dias nós estávamos lá na igreja, chegou um culto de terça-feira, chegou um moço lá, eu até perguntei para o outro que toca lá, eu falei, mas esse povo é crente? Com o cabelo rastafari lá na cintura. Na cintura. A moça que foi tocar o contrabaixo com a calça toda partida de cima e embaixo até no joelho. Esse não é o uso do povo de Deus. Não vou te pedir perdão, eu sei que muitos não vão querer ouvir. Mas se nós não conhecemos a verdade não vai nos libertar. Se nós não andarmos na verdade, nós não vamos entrar no céu. Está sendo em vão todo esse tempo na casa de Deus. Está sendo em vão. Já está chegando aqui, já chegou no 21 minutos. E eu sei que muita gente não gosta de parar na frente para ouvir, né? Só fazendo aqui um parêntese, para ouvir o Bob Orla, nós vemos aí, eu vejo as pessoas, são muitos. Para ouvir o Cristo Pereira, as pessoas param ali, ficam horas e horas, se inscrevem e os caras estão ficando ricos à custa da maioria do povo crente, que estão ali se inscrevendo e visualizando, né? E eles estão ficando ricos, todo mês ganhando os seus altos salários do YouTube, porque nós estamos dando atenção para eles. Mas quando é a palavra de Deus, não vou ouvir não. Palavra muito dura, não é mais tempo, eu vou andar do jeito que eu quero, porque o importante é o meu coração. Cuidado, cuidado. Quando for levado para a balança, pode ser que o Senhor vai te cobrar. Olha, aquele povo ali, ó, foi para o inferno por sua causa. E quando chegar na hora de pesar, as coisas erradas vão ser mais do que as boas, do que as certas. E aí não tem mais jeito. Tá bom? Então, para a gente encerrar, para não ficar muito comprido, depois a gente continua. Tem aqui 3 páginas aqui, só desse assunto. Quando alguém lhe vê nas ruas, te reconhece como cristão? Amém? Cuidado. Para encerrar essa parte, quem são os estilistas nos nossos dias? Quem é que inventa essas roupas? Quem é que costura essas roupas? Quem é que dita essas modas? É alguém que serve a Deus? É alguém que tem temor a Deus? Não é, gente. Você que vê televisão, você que vê reportagem, sabe que a maioria dessas pessoas que ditam as regras de como se vestir são homossexuais, tanto mulher como homem. E eles não têm um pingo de temor a Deus. Eles querem é que se exploda. Eles querem é vender. E aí nossas crianças, né? Na igreja lá tem uma criança lá que eu vejo. O cabelo dela, um jovenzinho, o cabelo dele tá quase maior do que a das menininhas que vão cantar no grupo das crianças lá. E eu fico me perguntando, quem é o pai dessa criança? Né? Eu não sou pastor da igreja, né? Então a gente tem assunto que a gente não pode se meter. Mas eu fico vendo ali um jovenzinho no meio das garotinhas ali cantando, as crianças. O cabelo dele tá, olha, maior do que de muitas meninas que vão cantar ali. Tá certo isso? A Bíblia diz que isso é desonra para o homem. Ter o cabelo comprido é desonra. Então vamos tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado. E temos que olhar. Uma boa parte dos homens estão andando ou se vestindo à moda que está querendo efeminar os homens. Moços com calças apertadas, camisetas mostrando os peitos, né? Mostrando ali os seus mamilos, para chamar a atenção das irmãs, para chamar a atenção das moças. Eu só posso crer que é isso, não tem outro motivo. Vou chegar lá, as irmãs vão me achar o máximo. Vou colocar esse perfume aqui que as irmãs vão sair correndo atrás. E assim também estão as irmãs. Jesus está vendo tudo isso e Ele vai cobrar da gente. Como diz aqui, nós seremos cobrados. Tá bom? Então, eu quero encerrar por aqui.
Depois a gente continua, se você quiser. Coloca aí nos comentários, se inscreva, envie essa mensagem para alguém. Pastor, mas a mensagem é muito dura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem aí os versículos, as passagens, né, que o Senhor tem deixado para nós. Por exemplo, lá em Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem homem vestirá traje de mulher, pois fazendo isto é abominação ao Senhor. Não existe calça feminina. Calça é masculino. Feminino é vestido, é saia. É o diabo que tem inventado isso. E nós estamos vendo os homens entrando na igreja hoje, que só Deus para ter misericórdia. E as moças entrando na igreja. Eu fico envergonhado. Quando as pessoas que não são crentes entram na igreja, eu fico envergonhado por elas. De ver a situação. Ontem o pastor disse isso. De ver a situação da nossa juventude. O pregador ontem disse isso. De ver a situação dos nossos irmãos e irmãs. Você não se sente envergonhado? Eu me sinto envergonhado. E que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude. Tá bom? Não ache que essa palavra é para te ofender. Essa palavra é para te ajudar a andar como o Senhor quer. E assim, quando Ele vier buscar a igreja, ou você passar para a eternidade antes do arrebatamento, você possa ir morar no céu. Foi para isso que eu aceitei Jesus. Foi para isso que você aceitou Jesus ou não? Então guarde isso no seu coração. Depois a gente continua. Já foi aqui 26 minutos de vídeo. Ore por nós, nos ajude com as suas orações. Tenho sido retalhado por causa disso. Tenho sido deixado de lado por causa disso. Né? Uma vez conversando com um pastor, perguntando se ele tinha algum projeto para eu e para minha esposa, ele disse: não, pastor, o ministério agora está preferindo os mais moços. E aí eu estou vendo os pregadores mais moços de hoje, os mais jovens, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com a igreja. São pregadores que vivem também nas baladas, são pregadores que vivem também na moda. Né? Como o pastor disse esses dias, tem os pregadores que vêm hoje, principalmente os itinerantes, ele falando, o nosso pastor presidente, que são verdadeiros showmen. Vem com seus sapatos coloridos, com as suas calças agarradinhas, né? Com seus cabelos espetados, né? Aqueles cortes escandalosos, cheio dos perfumes, sem um pingo de compromisso com as almas, sem um pingo de compromisso com a igreja do Senhor. Então ore, busque a face do Senhor, leia a Bíblia, leia, não tenha medo de obedecer a palavra, porque você vai conhecer a verdade vai te libertar e com certeza Jesus vem e você vai morar no céu. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. É o pastor Humberto de sempre. A palavra não mudou, eu não posso mudar. Muitos têm se afastado de mim, mas muitos têm estado do meu lado. Mas não importa, o importante é que o Senhor Jesus se agrade da minha maneira de viver. E tenho que aprender muito ainda. E eu sei que eu vou aprender porque tenho buscado ao Senhor em oração. E Ele com certeza vai me ensinar através da sua palavra. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.